Boa noite a todos e todas, aqueles que puderem ligar a câmera, ótimo, quem não puder também entendo, tudo ótimo da mesma forma. Eu vou começar aqui a nossa aula, seja bem-vindo Elson, seja bem-vindo Ivan, né? Lívia botou uma foto aqui nos Alpes Suíços, Tug também entrou agora há pouco, e o coro está meio baixo hoje, estão em provas, alguma coisa assim, como o coro é tão baixo, estranho, deve ser provas, né? Mas tudo bem. Eu vou dar aula hoje sobre vícios redibitórios e sobre evicção. E eu queria dizer que eu acho que vou acolher uma sugestão, que a Zé me mandou uma mensagem, e eu achei que é interessante, porque tem que fazer atividade síncrona, e que é o que eu tenho fazendo direto, mas não estou fazendo assíncrona. Então, uma aula que é toda cheia de classificações, que são aula de classificação dos contratos, eu vou gravar e colocar no YouTube para ficar com uma atividade assíncrona, tá certo? Que aí também te ganha um tempo de assunto, vocês veem quando quiserem, né? Tá lá disponível. Eu acho que a gente pode ganhar um tempinho de conteúdo também, tá certo? Estou falando isso para vocês, mas também falando aqui na aula, porque como essa aula eu também coloco lá no YouTube, quem só for assistir a aula depois já vai saber esse detalhe também. Jade, boa noite também, seja bem-vindo, estou vendo aqui você ao vivo, e vou começar a falar sobre os nossos assuntos da aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. O primeiro assunto a trabalhar é a questão dos vícios redibitórios, né? O que é a ideia do vício redibitório? É um vício que é oculto, né? E que pela sua própria característica, torne a coisa, objeto... Está me ouvindo bem? Agora sim, boa noite, professor. O vício redibitório é um vício da coisa nos contratos que são comutativos, ou seja, que tem uma equivalência de prestações em que, por uma determinada circunstância, que não tenha sido aferida de maneira imediata, né, a coisa se torna imprópria para o uso ou lhe diminui o valor. O exemplo clássico, imaginar, é você comprar determinado gado, pensando em reprodução, e é estéril, né? Ou, nessa circunstância, você verifica, ou ele está com alguma doença, né, que não se verifica a primeiro plano, algo que não se imagina imediatamente, né? Eu quase dei risada aqui, estava lembrando assim, às vezes professores colocam os alunos para dar aula, né? E aí eu me lembro uma vez que o colega pediu para avaliar a aula de um aluno e a aluna chegou assim, não, você pode comprar uma coisa, um carro, por exemplo, sem volante. Sem volante? Como é que você vai comprar um carro sem volante? Né? Aquela situação. Esse não é um vício muito difícil de visualizar, né? Mas pode ser o vício oculto ao carro que você comprou, inclusive, com airbags e não tem. O airbag está com defeito, e por isso que há tantos aspectos relacionados ao recall. O vício redibitório, ele é aplicável só, a disciplina jurídica do vício redibitório, para contratos comutativos, ou seja, que é a equivalência de prestação. Então, a lógica mesmo é da compra e venda, mas também da locação. Na doação, a doação pura, né, não é, mas existe a doação onerosa, que é a doação que tem um encargo. E aí, nesse caso, também entraria a situação. E aí, o que é que acontece? Quando você tem um vício oculto, um vício redibitório, vício que não dá para aferir imediatamente, né? Você tem duas opções. Ou você rejeita a coisa, né, devolve ou desfaz o negócio jurídico, não é uma hipótese assim, teoricamente, de anulação, mas sim de desfazimento da relação contratual, ou pode manter a relação contratual e pedir uma redução do preço, já que o contrato foi estabelecido em função de equivalência
de prestações. Então, deixa eu ler os dispositivos agora, porque eu já expliquei tudo sem ler. Vamos lá. Aqui são os artigos 441 e 442. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem própria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição desse artigo às doações onerosas. E aí o que eu falei? O artigo 442 diz lá, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, aqui uma expressão que eu quero que vocês incorporem ao seu repertório. Redibir é extinguir um contrato por um vício redibitório. Entende? Porque na aula sobre extinção eu vou explicar para vocês cada uma das modalidades extintivas. Já dando spoiler, eu vou falar de resilição, resolução, rescisão, mas também vou falar de hipótese de anulação, de revogação, de renúncia. Então, há várias questões aí relacionadas. Mas a redibição é a extinção da relação contratual pela ocorrência de um vício redibitório. Né? Agora, nesse ponto, a gente vai discutir essa responsabilidade pelo vício existe independentemente do alienante saber a coisa. Vocês sabem essa matéria? Já pararam para saber? Precisa que haja esse elemento subjetivo de conhecimento? Não, muito bem, Elson. Não precisa. Né? Nós estamos aí calcados numa compreensão da noção de boa-fé mesmo. Ou seja, você está vendendo um bem. Mesmo que você desconheça que existe esse vício, existindo esse vício, é possível redimir o contrato ou pedir dedução do valor. Agora, se ele conhecia o vício, a hipótese aí vai ensejar não somente a extinção do contrato ou a diminuição do preço, mas também perdas e danos, ou seja, porque aí agiu de uma forma, porque ele sabia do fato, e mesmo assim não falou nada, pressupõe-se aí nesse caso que há um dolo. E aí aplica o artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. E aí, perceba, você comprou uma vaca, ou um cavalo, ou uma égua, que está com uma doença. E comprou. Você sabe da regra básica do direito das obrigações. A coisa perece para o dono. Mas perceba, tem um vício. Se tem um vício, essa circunstância afeta a relação contratual. E mesmo que morra o bem, mesmo que morra a vaca, o boi, o cavalo, a égua, na posse do adquirente, você ainda vai ter a responsabilidade. É o artigo 444, que também traz uma exceção. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. O grande lance é esse, é a existência, o nexo de causalidade com o vício. Agora, o que é importante, porque cai muito em prova, em concurso, prova de concurso, prova objetiva, quem sabe pode ser uma questão que eu suscite para vocês, que esta é uma situação que está na parte especial do Código, então nós temos prazos de decadência. O artigo 445 traz os prazos para pedir a redimição ou a dedução ou o abatimento. Só que esses prazos não são únicos. Eles vão variar
em função da natureza do bem, né? E da natureza do vício. Vamos ler comigo o artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redimissão ou abatimento no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Aí o que acontece? Imagine que você está locando um determinado bem e do período da locação, você, portanto, está com a posse direta desse bem e você resolve adquiri-lo. Opa, se você já estava na posse do bem, isso afeta o prazo. Aí é na parte final do artigo 445. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Ou seja, para bem imóvel, 6 meses, para bem imóvel, 15 dias. Agora, vamos ver as possibilidades do prazo nos 2 parágrafos. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o vício está oculto, né, velho? O prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os bens imóveis. É quase um prazo de garantia em relação a vícios redibitórios. Por quê? Porque a lógica é, você faz a pretensão, nasce quando dá violação do direito. A priori, a violação do direito se dá quando você vendeu um bem que tem um vício. Todavia, o vício é oculto. Ele não se manifestou. Ora, se não se manifestou, pode ser que nunca venha a se manifestar. Então, é preciso ter um mínimo de segurança jurídica. Por isso, você tem o dies a quo do prazo quando é do conhecimento, mas tem um limite, que são esses prazos de 180 dias e 1 ano. Perceba que, no final das contas, para quem é bom de matemática, pode acontecer, portanto, de você ter uma ação redibitória de um bem imóvel no prazo de até 2 anos. Por quê? Porque o vício pode ser oculto, então você tem até 1 ano para descobrir, e, tendo descoberto, você tem mais 1 ano para ajuizar a ação. É óbvio, é de uma obviedade ululante, isso não está no código, sou eu ensinando para vocês, que eu não fico só lendo o código, né? Que, nessa circunstância, cabe a você, que é o adquirente do bem, fazer a prova de que só teve conhecimento desse vício posteriormente. É claro que você só faz essa prova se você realmente precisou se valer desse parágrafo primeiro. Se você está dentro do prazo básico de 30 dias para bem imóvel ou 1 ano de bem imóvel, não há necessidade de fazer essa diligência, porque aí o dies a quo vai estar relacionado à própria alienação. Está claro? Professor, está claro. Vou falar dos bichinhos agora. O parágrafo... Um comentário aqui a fazer? Tratando-se de animais, os prazos de garantia por vício serão estabelecidos em lei especial, ou, na falta destes, pelos usos locais, aplicando-se o disposto do parágrafo antecedente, se não houver regras de disciplina na matéria. Por quê? Porque essa disciplina jurídica pode ser feita por legislação local, né, municipal, lei municipal, ou por uma circunstância dos usos e costumes, tendo em vista a importância dos costumes para as práticas empresariais. Digo mais, para o direito comercial, que é o ramo do direito com o nosso diploma vigente, pelo menos vigente parcialmente, mais antigo, que é o Código Comercial de 1850. Né? Agora, ainda sob prazo, só para arrematar vício redibitório, né, nós temos a previsão do artigo 446, que é uma coisa muito interessante para você entender quando você compra um determinado bem, porque o pessoal faz lá a garantia do bem, lhe vende garantia estendida. Você já nunca foi comprar um eletrodoméstico
e aí o cara lá, não, você não quer comprar uma garantia a mais, um dado assim, você fica assim, tentado, com medo, tudo bem, aí você compra lá. Bem, o artigo 446 diz lá, não correrão os prazos do antigo antecedente, ou seja, não correm os prazos para a discussão de vício redibitório na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Vamos explicar esse negócio. Nós temos uma exceção e uma exceção da exceção. Qual é o babado? Perceba o seguinte, em geral, você comprou um determinado bem, não tem nenhuma previsão contratual de garantia, alguma coisa, comprou numa relação civil, não é relação de consumo. Ora, eu comprei de Elson um carro pronto. Nessa circunstância, os prazos são o previsto no artigo 445, ou seja, 30 dias para bem imóveis, que é o carro, ou um ano, se fosse para bem imóvel. Agora, eu comprei um aspirador de pó nas Casas Bahia. E é numa relação de consumo, então eu já tenho prazo legal de garantia, mas eu compro lá uma garantia estendida. O que quer dizer? Imagine que eles me deram uma garantia estendida, né? Eu fiz uma negociação e me deram uma garantia estendida de um ano. Um ano. Comprei um aparelho de som, uma coisa assim, e negociei lá uma garantia estendida de um ano. Eu vou ter a garantia legal. Quando terminar a garantia legal, começa a contar o prazo da garantia estendida. E aí, nesse período, não contam os prazos dos vícios redibitórios para redimição. Todavia, se eu descobrir o bem, descobrir o vício, nesse prazo, e não falei nada, em 30 dias, nós vamos ter a contagem desse prazo decadencial. Ou seja, não conta porque o vício está oculto. Pô. E aí, mas se eu descobrir, eu tenho que me manifestar. Entenderam? Estou tentando ser o mais claro possível, porque eu percebi que eu preciso ser um pouco mais objetivo por causa do tempo, que é muito curto. 50 minutos de aula é muito pouco tempo. Muito bem, todo mundo entendeu? Deixa eu ver que chegou um monte de coisa aqui. Umas perguntinhas aqui no final, deixa eu chegar aqui que eu não estava vendo. Oi, cadê? O chat. O vício é oculto, mas ele passou a existir depois de haver a tradição veralide. Aí Elson está fazendo uma pergunta interessante. Né? Se o vício estiver oculto, mas passou a existir, cuidado com a palavra. Ele existia ou não existia antes? Porque essa palavra existir, ela tem uma acepção muito precisa. Existir significa que ele não existia anteriormente. Ou seja, o vício surgiu posteriormente à aquisição. Aí a coisa perece para o dono mesmo. Agora, se o vício existia anteriormente, mas só se manifestou posteriormente, é hipótese de vício redibitório, sim. Né? Lívia diz que não está conseguindo ouvir. Vocês estão falando? Está ouvindo, professor? Oh. É porque Jada tinha pedido para falar alguma coisa e acho que o senhor agora não ouviu. Quem falou, eu não ouvi, não. Acho que foi Jada. Jada? Então, Jada, fala aí, querido. Na verdade, pessoal, na verdade, eu gostaria de destacar os parágrafos primeiro e segundo do artigo 455, mas pode tocar o barco, tranquilamente. Beleza. Você desculpe, Jada, eu não tinha ouvido assim, talvez estou ficando velho aqui, mas vamos lá. E quando ela levanta a mão no Zoom, é porque eu estava seguindo o texto. Me perdoe, querido. Professor, diga. Eu tenho uma colocação também, Elson falando agora. Lá no artigo 445, na parte final, aí tem a ressalva de que se já estava na posse, o prazo é pela metade. Beleza. Isso.
Isso traz uma situação, pelo que eu estou enxergando aqui, de que a pessoa que estava na posse há pouco tempo, ela toma um prejuízo danado. Sim, porque ela tem uma redução substancial. Substancial em relação. O bem móvel acaba sendo pouca coisa, mas sim, sim. móvel, sem sombra de dúvida. O cara está no bem há um mês de locação e resolveu comprar a casa, Isso. Ele perde aí nessa brincadeira 5 meses, né? Porque ele fica, ele já tinha, né? Então, reduziu nesse ponto de 1 ano para 6 meses, né? Beleza, Elcio? Beleza. É mais um alerta aí para a turma, porque é uma boa questão de prova. É verdade. Tem mais alguma pergunta aqui, Rogério? Se um consumidor acusa um vício como vício da empresa, mas a empresa nega a presença anterior do vício, como fica a questão probatória? Muito boa pergunta também, Rogério. Essa questão você pode trabalhar com base no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e pedir uma inversão do ônus da prova desse elemento. É algo, claro, que precisa que o juiz defina, né? Há quem acha que é automático, não é automático, mas é direito do consumidor requerer a inversão do ônus à prova, né? E aí essa é uma questão, então. Agora, Tainá pergunta, o prazo para vir não conta durante a garantia legal contratual? Isso mesmo, Tainá, não conta. Não ficou claro para você. Não, é assim, ó, se você tem a garantia legal, depois da garantia legal, que vai ser a garantia contratual, e só depois é que conta o vício redibitório, por uma circunstância óbvia. Ora, se você tem uma garantia legal que permite, inclusive, a extinção, a devolução, né, ou a substituição do bem, não fazia sentido pensar em redibição ou em diminuição de preço numa circunstância em que você poderia devolver o povo, extinguir o contrato, já estaria garantido, ou receber um outro bem no local. Entendeu? No lugar, entendeu? Tainá, entendeu? Tainá tá viva? Alô? Ela caiu? Não sei, mas de qualquer forma está gravada aqui a resposta. Então, vamos lá. Isso aí é o tema dos vícios redibitórios. Agora eu quero falar um pouco sobre o tema da evicção. O tema da evicção é um tema que talvez você já tenha até ouvido falar da expressão, né? A lógica da evicção, o que é a evicção? É quando você tem uma perda superveniente da propriedade de um determinado bem por uma razão anterior. Ou seja, eu compro uma casa de Elson, né? E, nesse ponto, paguei o valor, tudo direitinho, e, de repente, há uma ação anterior de Etug contra Elson, que, em relação a esse bem, dizendo Etug que ele que era o proprietário e não Elson, e ele ganha na justiça, e eu fico a ver navios, porque Elson já recebeu o dinheiro, já se pirulitou, e o bem que estava comigo, eu vou perdê-lo. Então, o que é que acontece? Essa ideia da evicção, o risco da evicção, é a reivindicação, né, de um titular anterior em relação ao alienante, né? E você, adquirente, perde o bem nessa circunstância. E aí, o que é que acontece? Você vai ter uma responsabilidade civil do alienante em função da evicção. Por quê? Porque o bem só pode ficar com quem é o dono. Se o dono era, de fato, Etug, Elson, ao vender para mim, comete um ato que não pode ser passado em branco. Vamos ler aqui, o artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em esta pública
Ou seja, você adquiriu um determinado bem imóvel em um leilão da Caixa Econômica Federal ou um leilão da Justiça do Trabalho e, de repente, este bem que estava lá para garantir uma determinada dívida é expropriado em função de uma dívida anterior, né? Ficou limpinho ou não ficou limpinho quando passou? Estou dizendo que não. Os meus colegas juízes do trabalho às vezes acham que, não, está no seu trabalho, tudo zerado, crédito privilegiado. Não, pode acontecer uma situação de evicção. E aí, nesses casos, você vai ter, no caso, o nosso exemplo, Elson, que vendeu para mim, vai ter de responder sim por essas circunstâncias. Agora, perceba que a regra de evicção é uma regra de garantia, né? E que, num sistema que parte da premissa da igualdade das partes, da paridade de armas, ela está submetida também à autonomia da vontade. E, por isso, o artigo 448 fala: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. É possível, sim. É uma espécie de cláusula, lembra lá em responsabilidade civil? Uma espécie de cláusula de não indenizar no que diz respeito à evicção. É possível, sim. Como toda cláusula de não indenizar, você, obviamente, tem que partir da premissa que ela só pode ser válida se as partes estiverem em uma relação de igualdade. Então, isso não é válido em relações de consumo, isso não é válido em relações trabalhistas, é preciso partir dessa premissa. Você vai trabalhar basicamente com o direito civil, com o direito empresarial, né? E o que é essa garantia da evicção? Em que consiste essa responsabilidade da evicção? O que é que Elson vai ter que pagar para mim nesse bem que foi objeto de evicção pela reivindicação de nosso amado Etúlio? Aí você tem regra específica, que é o artigo 450. Diz lá: salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, que é óbvio, né? Se é uma vedação ao enriquecimento indevido, vamos ter: 1, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; 2, a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção. E olha lá, presta atenção: as custas judiciais e aos honorários de advogado por ele constituído. Ou seja, nós temos quase uma regra de ônus da sucumbência no texto do Código Civil, né? Agora, qual é o valor da coisa a restituir, pensando em correção monetária, pensando em decurso de tempo? Parágrafo único vai dizer: o preço, seja evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu, né? Ou seja, que houve a evicção, e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Ou seja, nós não vamos levar em consideração necessariamente o valor que foi pago, mas sim o valor da coisa. Isso pode gerar uma situação um pouco estranha no caso de desvalorização do bem, mas é a situação do momento da evicção, né? O 451 fala lá: subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Ou seja, você responde pela evicção, né, mesmo que a coisa esteja danificada. Só não pode o ser se essa danificação foi pelo próprio adquirente, ou seja, aí estaria alegando em juízo a própria torpeza. Confere aí. E aí o que é que acontece?
Professor, perdão, Pois não, querido? Elson, eu fiquei com a dúvida, também estou lendo rápido aqui enquanto estou ouvindo, tá? Me corrija se eu estiver errado. Não existiria aí um conflito entre o caput do 450, quando ele fala que a restituição integral do preço, eu interpretei que poderia ser o valor atualizado do preço lá. Mas no parágrafo único ele vai falar que é o valor da coisa na época em que se venceu, que seria o valor de mercado do imóvel. Porque, na verdade, quando a isso? gente utiliza em relações contratuais a palavra preço, a gente quer dizer o valor, né? Não é necessariamente o valor pago, o preço, como a gente fala na loja. É que você está nos elementos do contrato de compra e venda, a coisa e o preço, né? Ou seja, a coisa e o valor correspondente, não a importância. É mais ou menos nessa linha. Mas a sua dúvida é muito pertinente, sim. Agora, deixa eu falar uma coisa que pode ser interessante aqui, né? Sobre essas deteriorações. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que ele houver de dar ao alienante. A gente fica imaginando, essas coisas assim, parece surreal. O exemplo não é lá muito comum, mas imagine que houve lá uma determinada vício que gerou um prejuízo, só que o bem, por exemplo, era um bem imóvel, era uma casa, e de repente a queda de um telhado, de um dado assim, acabou se tornando uma atração turística, acabou se tornando algum tipo de visitação e que o cara começa a retirar algum tipo de benefício. Ora, se é possível aferir isso, você vai ter que deduzir. Por quê? Porque, no final das contas, o vício lhe trouxe algum ganho. E aí a gente vai ter que aferir esses dados. Uma coisa... O 454 o 453 e o 454 acaba seguindo a regra que vocês aprenderam lá em obrigações, que são regras dos efeitos da posse para a questão das benfeitorias, né? Vamos ler o 453 e o 454 junto. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Você já aprendeu que benfeitorias necessárias e úteis são objeto de indenização. Por quê? Porque você está lá para a conservação da coisa. Mas na evicção, o indivíduo teve que lhe pagar, se não foi condenado a isso, e a evicção muitas vezes se dá numa situação em que você nem sequer é parte, está discutindo só o bem, você não vai ficar vendo navios. Mas você vai cobrar de quem? Do alienante, no caso de Elson, no nosso exemplo. E o 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Perdão. Aqui é a situação lógica de evitar o enriquecimento indevido. Mesmo sendo Elson o alienante, mesmo sendo Elson o indivíduo que me vendeu um bem com vício, mesmo ele conhecendo ou não, pouco importa, o fato é que, se ele já antecipou pagamentos, esses pagamentos têm de ser objeto de dedução. E o artigo 455 diz lá, se parcial mais considerável for evicção. Imagine, por exemplo, que seja uma evicção de parte de um terreno. Você comprou um terreno de 1.000 hectares, mas cerca de 20, 200 ou 600, para a gente pensar no 455, se for parcial, né, mais considerável for a evicção, e considerável é um conceito jurídico determinado, lembre-se disso, poderá o evicto optar pela rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Ou seja, nesse caso, se você tem lá um terreno de 1.000 hectares e você está sendo evicto, sei lá, de 800, vai ficar uma coisa muito fácil, aí você vai rescisão ou indenização. Mas é de apenas 10%, né? Sei lá,
Era 1.100 hectares. Ora, nesse caso, você só vai ser indenizado dessa parte do 100. E para acabar, eu estou conseguindo fazer, porque é para poder acabar 9 horas em ponto e fazer isso. Algo que é muito importante na prática, mas muito importante na prática mesmo. E não sei quantos de vocês já acompanharam a aquisição de bem imóvel, por exemplo, né? Os seus pais ou vocês mesmos. O 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Me permite aprofundar esse dispositivo. Por quê? Porque aí não é o saber somente na boa-fé subjetiva. É o saber também na boa-fé objetiva. O que quer dizer, meu amado, minha amada? Qualquer um de vocês, se for comprar um bem imóvel, vocês não vão ser meninos, vocês são estudantes da UFBA. Você vai pedir certidão negativa na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Comum, para a torcida do Bahia, para o que for, para que você possa se garantir, né, numa situação. Por quê? Porque aí nós temos uma situação que o comportamento do homem médio, do reasonable man, do bonus pater família, da ideia de boa-fé objetiva, é justamente de tomar essas cautelas. Você não toma a cautela e, de repente, tem uma situação como essa, né, você pode se estrepar. O 457, no rigor da ponta da faca, estava pensando no campo da responsabilidade civil subjetiva, da cognição. Realmente você tomou a certidão, mesmo assim fez, assumiu o risco. Mas perceba que na contemporaneidade o acesso às informações são muito fáceis. E aí, por isso, se propugna por essa regra um pouco mais skinhead ou mais restritiva. Como saber na prática se a pessoa tem? É muito simples, querido, né? Você tem que investigar efetivamente. Aí, qual é o grande lance? Investigar se a pessoa tem uma determinada ação. É claro que, nessa circunstância, você não seria obrigado a fazer toda a cadeia sucessória do bem, numa situação anterior. Aí não. Mas, só para entender a aplicação do dispositivo, nós estamos pensando numa evicção de uma situação direta do proprietário. Ou seja, porque a pergunta de Elson é muito, muito importante e profunda mesmo. Ora, vou dar os nomes aqui. Elson vendeu para mim, só que Elson está sendo demandado por Etug, né? Nessa circunstância. Existe ação. Eu tomei a certidão negativa e vi que tem. Se vi que tem e aconteceu, eu me estrepo, a menos que eu faça a ressalva lá na relação anterior. Só que, olha só, Jader era o proprietário anterior, vendeu para Etug vendeu para Elson, e Elson vendeu para mim. Só que, na verdade, Jader não queria vender para Etug. Etug encheu Jader de porrada, né, numa situação de coação, e Jader se viu compelido, né, a ter que transferir o DUT do carro ou o que quer que seja. Ora, Jader ajuizou uma ação em face de Etug querendo o bem de volta. Só que Etug, filha da mãe, já tinha vendido também para Elson. Ora, eu sabia lá de Etug, eu contratei com Elson. E, nesse caso, aí sim, é um vício redibitório, se Jader consegue o reconhecimento que a propriedade é dele, e aí aplica-se a regra geral. Agora, de Elson em relação a Etug, eu tenho que ter a cautela no caso concreto. Entenderam? Todo mundo entendeu? Faltando 10 minutos, pergunto. Tem mais alguma dúvida, alguma questão?
sobre qualquer assunto, qualquer tópico anterior. Se tiver agregado benfeitorias ao imóvel, você tem o direito, Lívia, de ser ressarcida. Lembra, ressarcida se for benfeitorias úteis ou necessárias. Se forem voluptuárias, você tem direito de levantá-las. Aí a regra geral dos efeitos da posse. Você tem direito a ser ressarcido em relação a Jader, que foi quem quis ficar o bem. Mas se Jader não lhe pagar, não me pagar, sou eu, no final das contas, o adquirente, eu tenho o direito de processar Elcio. Por essa benfeitoria. Pergunta, professor. Diga, querido. Sempre, novamente eu aqui, viu? Sempre. Aí, vamos lá, estamos com uma cadeia. O primeiro lá da cadeia é um... Primeiro da cadeia, Jader. Jader, tu, Gelson, Rodolfo. Pronto. Então, Jader estava lá com o apartamento dele, mas veio um grande banco. E aí, por ele ter tido problemas no financiamento, o banco foi lá e tomou. Sim. Tá? Ótimo. O banco tomou, um banco grande, financiador grande, e foi lá depois, Etug comprou o imóvel na mão desse grande banco, banco Sim. conhecido, famoso, não tem problema nenhum aí com certidões, com nada. Sim. Certo? E aí eu vou lá comprar de Etug. Sim. Etug tem só aquele apartamento lá. Só Sim. que Jader entrou contra o banco porque achou que o despejo, não é despejo, né? A desapropriação. Na verdade, aí foi uma... Aí você reivindicou esse bem, você teve uma... Na verdade, eu imagino que Jader tinha dado a hipoteca do bem, houve execução da hipoteca. Algo assim. Então, Jader foi lá, entrou na justiça e ganhou. Ganhou. Eu tenho o direito de entrar contra Etug, porque eu tive o bem, eu fui evicto. Não é isso? Exatamente. Mas eu sei que Etug, o que ele ganhou ali com a venda daquele... Ele só tinha aquilo ali, não tinha mais nada. Ele não tem poder financeiro para isso. Eu posso buscar o banco que está duas cadeias, duas fases atrás na cadeia e colocar na ação de responsabilidade civil? A priori, não. Por quê? Porque nessa circunstância você não tem relação jurídica com o banco. Perceba que sua relação jurídica foi só com o Etug. Entendi. Perceba que o evictor foi Jader. Sim. Então, dessa ação com o banco. É uma circunstância. Agora, perceba a sequência. Quando Jader teve essa reivindicação, você vai atrás de Etug e Etug vai atrás do banco. Agora, é uma coisa interessante falar sobre isso. Foi muito interessante. É bom ter uma com você. Por quê? Porque esse dispositivo, esse 456, que foi revogado pelo CPC de 2015, admitia que, nessa circunstância, Elson em face de Etug em face da Caixa, você, Elson, pudesse ir direto atrás da Caixa, quase com uma substituição processual de Etug. Porque, no final das contas, vou usar uma expressão, era a expressão chamada denunciação per saltum. Só que isso foi revogado pelo CPC de 2015. Beleza? Ô, professor. Diga, querido. Mas neste caso aí, em que Jader consegue anular a execução da hipoteca. Sim. Aí seria o quê? Uma ação tecnicamente rescisória? perfeita. Diga. Oi? Expressão tecnicamente perfeita. Anular a execução da hipoteca. Diga. Seria uma ação... Ele teria que entrar com ação rescisória, porque, assim, para o banco vender o imóvel para mim, já deveria transitar em julgado, né? O processo já deveria... Não, perceba, são duas coisas distintas. Uma coisa é a execução da hipoteca, porque a hipoteca, e essa é uma coisa que vocês vão estudar em direito reais, a hipoteca é um direito real de garantia. Então, eu não dependo de ação judicial. Eu posso fazer, literalmente, essa expropriação, porque eu tenho a hipoteca. Se houver uma resistência judicial, aí eu posso discutir em função da resistência. Mas eu tenho essa circunstância. Lembre, por exemplo, do penhor. Né? O penhor é
o equivalente desse tipo de garantia nos bens móveis, né? A gente, como leigo, às vezes, usa a expressão e não está usando tecnicamente, né? Você diz assim, ó, eu fui levar para o penhor da Caixa Econômica as joias de vovó para eu conseguir um dinheiro. Juridicamente, o que você fez foi um empréstimo na Caixa Econômica e colocou as joias de vovó como garantia, numa garantia chamada penhor. E aí você está pagando todo mês o valor do empréstimo para que no final disso receba de volta as joias de vovó. Mas perceba, quando você deixa de pagar, a Caixa Econômica não fica com seus bens. Não é isso. Parece isso, mas não é. Ela tem, nesse caso, esses bens para garantir a execução, para garantir, onde se não cobrir o valor, ele pode cobrar o restante. Entende? Então é algo que ela já vai estar com a posse. E por isso, nesse caso, não precisa de ação judicial. Ele simplesmente está ali cobrando a dívida, tem o penhor e já garantiu isso. Por quê? Porque falando também como operador do direito, o que se pode evitar a ação judicial é a melhor coisa. E a ação judicial se torna a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Você precisa dar efetividade à dívida e não ficar pensando em ajuizar a ação e ficar lá a boa vontade do magistrado ou do servidor. É um negócio complicado mesmo. Entende? E eu falo isso com lugar de fala diferenciado. Eu sou juiz, né? Mas se a gente pode resolver isso judicialmente, é a melhor coisa que se pode fazer. Beleza? Beleza. Quem mais tem alguma dúvida? Não tendo, como o quórum aumentou substancialmente, embora eu tenha falado isso no começo da aula, eu estou seguindo uma sugestão de Kézia, né, para a gente otimizar, porque tem pouco tempo de aula ainda mais à frente, embora vou conseguir vencer o programa, isso vai ser importante, eu vou gravar uma aula sobre classificação dos contratos e vou colocar no canal no YouTube para ser como se fosse a nossa atividade assíncrona. Por quê? Porque aí eu posso falar mais tempo do que só 50 minutos e vocês vão assistir isso no YouTube, né? É uma aula que é de um tema assim, não tão assim relevante na prática, mas muito relevante do ponto de vista teórico e que está no programa eu vou dar. Beleza? Então, eu vou ver se eu gravo essa semana e já coloco no YouTube também para vocês. É uma forma da gente otimizar, porque cansa, né? Essas aulas à noite, vocês estão direto assim, e acho que 50 minutos é interessante para a gente ter uma aula sem exaurir o nosso físico, mas é interessante vocês, no momento que tiverem, poderem acompanhar. E eu vou estar aqui à disposição de vocês, sempre para tirar qualquer dúvida. Beleza? Então, Deus abençoe vocês. A gente se encontra de hoje a 8, tá? Sim, professor. Valeu. Professor? Diga. Alô, professor? Boa noite, querido. Eu não sei se o senhor reparou para minha camisa hoje, mas eu estou aqui, ó. Bora, Bahia, minha poesia. Bora, Bahia, minha poesia. Isso aí, Bahia ganhou ontem do Coritiba. Foi bom, rapaz. Sim, um jogo assim bom. Bom quando o Bahia faz assim. Agora ele tem que ganhar a próxima, porque a gente, mesmo que ganhe a próxima, a gente não muda de posição. Ele tem que ganhar a próxima para não perder posição, né? E aí, mas se a gente ganhar 2 seguidas e o Fluminense tropeçar, a gente ganha uma posição. Vamos lá. BBMP para todo mundo. Quem quiser assistir, Irenilde teve até na última audiência comigo, manda uma mensagem para mim, inbox no Instagram, amanhã eu vou voltar. Que agora a minha juíza auxiliar voltou. Então eu vou fazer pauta só quarta e quinta. Quem quiser assistir a audiência aí nos próximos dias, vai ser um prazer recebê-los. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, colega. Boa noite, querido. Jesus te abençoe. Amém. Amém.